Fala pessoal, beleza? Front-end Clean pingando vocês, eu sou o João e hoje vamos entender o que é PathMap e por que ele é tão importante no nosso projeto. O que é PathMap? PathMap é um recurso utilizado que serve para mapear caminhos de pastas para importações de arquivos. E ele é muito utilizado para nossa organização do projeto. Então aqui a gente tem o próprio import utilizando a forma default do Angular, né, que é ponto, ponto, barra, e o caminho do diretório. Então isso aqui pode ser custoso para projetos maiores, né? E aqui a própria solução do PathMap, que a gente evita tudo isso, a gente cria um atalho, né? Um mapeamento ali da nossa pasta, e aí a gente consegue importar de forma mais simples. Embaixo é a forma como é configurado, a gente vai ver mais para frente. Com o recurso aqui do ChatGPT, a gente vai ver alguns benefícios aqui e alguns pontos de atenção. E quais são os benefícios em utilizar um PathMap no seu projeto? Aqui o ChatGPT ele lista algumas opções aqui, algumas vantagens. Eu vou falar um pouco aqui das principais no meu ponto de vista, né? Então aqui uma delas é a organização do projeto. Então facilita, né, a compreensão da estrutura e a leitura do seu projeto. Facilita a refatoração. O pessoal de sustentação aqui ama essa parte, né? Até porque se a gente for fazer manutenção ou reorganizar diretórios, né? É nessa hora que a gente sofre com a falta de um PathMap. E redução de código aqui também. A gente evita, né, escrever um monte de ponto, ponto, barra, né? Então aqui a gente consegue economizar e criar atalhos. E a melhora na escalabilidade, né? Então aqui a gente deixa nossos projetos mais gerenciáveis, né? E alguns pontos de atenção aqui, eu pedi para o ChatGPT listar aqui para a gente também. Não é que lista alguns, eu vou listar aqui os principais aqui no meu ponto de vista. Um deles é a complexidade adicional. Então aqui ele vai exigir um pouco da equipe, né? Um pouco de aprendizado, se de repente o time não tiver esse conhecimento, né? E aqui também, além do aprendizado, exige um foco maior para os imports, né, que existem no projeto, para a gente manter um padrão único, né? Porque senão a gente vai continuar tendo retrabalho lá se de repente a gente não seguir um padrão. Outro ponto também é o potencial de conflitos, dependendo da estrutura ali que a gente for criar, a nomenclatura ali pode gerar alguns conflitos ali nos paths, e a própria documentação que faz parte com a complexidade, né? Então, ele necessita de uma documentação, nem que seja simples, né? E necessita que todos sigam essa regra para evitar retrabalho no futuro. Dando uma breve introdução, o que é de fato esse PathMap, né? Então aqui eu criei, nosso projeto aqui, eu criei dois componentes na pasta do core, né? E criei o componente footer e o componente header, né? E aqui eu coloquei os settings também aqui, para a gente poder usar de exemplo. Então, são componentes simples. Não vou abordar a criação deles aqui nesse vídeo, mas tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui do lado para vocês tiverem curiosidade de saber como é que cria um componente standalone. Então, já tem um vídeo no canal sobre isso. E é da nossa playlist aqui do Jogo da Velha. Enfim, a gente criou dois componentes, footer e header, que serão utilizados no projeto como um todo. E aqui o nosso settings. E aqui eu criei de propósito ele aqui dentro do componentes, mas a ideia é que ele vá para as pages, né? Ele vai ser a nossa página de configuração. Então, imagina que esse aqui vai ser uma refatoração no futuro. Então, da forma que está aqui, o que eu fiz? Eu criei aqui o nosso componente, tela de início. Estou chamando o nosso header e o nosso footer. E aqui eu estou fazendo os imports, né? Então, eu estou importando o header, estou importando o footer. E aqui nos imports, a gente já consegue ver uma forma padrão, né? Default do próprio Angular, que é o ponto, ponto, barra, encontro diretório, que é aqui, né? Ele está nessa estrutura do settings, ele tem que voltar uma pasta para poder acessar o header. E aí ele acessa o componente. E o mesmo acontece para o footer, né? Então ele segue essa mesma regra. Então, com esses imports aqui, aqui a gente já consegue visualizar o nosso código. Então aqui a gente tem o nosso settings, o nosso componente settings, e dentro dele a gente tem o header e o footer.
já funcionando normalmente. Dessa forma, vai funcionar sem problema, só que a gente tem que pensar no nosso projeto a longo prazo. Como eu comentei mais para frente, se de repente eu mudar essa pasta de lugar, a gente vai ter que incluir o import novamente um por um. Então, nesse caso, são dois. Mas imagina que a gente tem aqui uma série de componentes e a gente vai ter que alterar um por um porque ele vai acusar um erro aqui. Outra forma aqui padrão, que acontece muito, é essa daqui. Então, dependendo da estrutura do projeto, ele pode ter um caminho maior aqui de diretório, né? Então, ele tem que voltar muito para poder entrar de fato em um componente. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo também que dá para simplificar seria passando o diretório da própria raiz, né? Então, começa na raiz, no appcore e tal. Aqui ele vai seguir um padrão, né, você não vai precisar alterar, porém não vai ficar com um tamanho muito extenso aqui, dependendo do seu diretório, né? Então não seria tão interessante. Aqui eu vou deletar esse aqui para não confundir a gente. Beleza. Então, está funcionando o nosso projeto por enquanto. Só que eu coloquei o nosso componente aqui no lugar errado e eu preciso ajustar. Então, eu vou colocar aqui no Pages, que é o lugar dele. Então, o nosso settings vai para a pasta Pages. Aqui, o VS Code, ele dá aqui uma pop-up para atualizar o nosso diretório, né? Se a gente colocar assim, aqui no meu caso, ele vai atualizar e eu não vou ter problemas. Porém, isso aqui não é uma verdade absoluta. Então, pode ser que você clique aqui para atualizar e ele ainda peça para você importar ali na mão os componentes. Eu vou colocar não, para a gente fazer isso na mão aqui, para a gente ver o trabalho que dá, né? Então, aqui, como eu mudei o nosso componente para páginas, eu tenho que mudar o import dos settings. Esse import aqui eu vou ter que mudar de qualquer forma porque eu estou manipulando os settings aqui. Então aqui eu faço o import novamente dele. Aqui a gente não tem para onde correr. Falando de uma atualização, essa deveria ser a atualização final. Eu não deveria mexer mais nada. Só que quando eu abro aqui o meu CMD, ele já acusa erro de import aqui. Então ele já não consegue compilar meu projeto porque eu importei errado e o código aqui já começa a dar conflito. Então aí aqui a gente tem que vir aqui na mão, tirar os imports. Então eu vou comentar esses dois imports aqui, vou importar novamente. Aqui ó, o meu VS Code ele importou direto da raiz, mas ele pode vir assim. Então eu tenho que voltar um por um aqui, acessar o core, acessar o componentes, acessar o header e acessar o componente. Esse basicamente seria o caminho. Então, se a gente comparar o caminho anterior, traço header, né, ponto barra header, header component. Aí aqui, de repente, virou essa estrutura aqui a mais. Então, a gente tinha só essa e agora a gente tem essa aqui um pouco mais extenso. Isso porque o nosso componente aqui é bem simples, né? A nossa estrutura aqui tá bem simples. Então isso pode complicar aqui no nosso futuro. Vamos fazer um import. Aqui eu vou copiar para a gente ganhar um pouco de tempo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então aqui faço o import do footer. E agora sim eu tenho os dois imports do footer. Eu precisei fazer essa alteração para ele fazer funcionar aqui. Então agora funciona o meu projeto. Então, só por eu ter trocado o meu componente de lugar, né, de pasta, então ele saiu do nosso componente e foi para pages, eu tive que alterar os dois imports. Então, antes era assim, ponto, ponto, barra header, e agora virou ponto, 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 barra core, barra components. Então, porque ele teve que sair daqui e navegar até esse componente. Então, a gente já teve uma alteração aqui. E aonde que o PathMap entra, né? Então, aqui, para a gente poder configurar o PathMap, a gente precisa ir no test config, a gente precisa criar uma estrutura de paths. A gente pode incluir aqui no final, dentro da estrutura de paths do compiling options, e aqui a gente escreve paths. E dentro dele a gente vai criar um objeto, e dentro desse objeto a gente vai criar os nossos atalhos. Então aqui nesse caso eu vou escrever arroba qualquer nome, para a gente entender o que esse de fato é ele. Aqui eu preciso colocar barra e asterisco para entender que ele vai servir todos os arquivos que estão dentro dele. E aqui eu vou colocar de fato o caminho, né? Então aqui ele vai ser como um array e dentro do array vai ser uma string. E aqui de fato eu vou criar o caminho. Então, nesse caso, o caminho ele se inicia de acordo com a base URL aqui. Então, no meu caso, ele está ponto barra. Pode ser que no seu caso seja src, e aí você começa a partir dele. Então, eu estou começando src, porque eu não tenho o src aqui na minha base. Então, src, vamos lá, app core components
E eu quero pegar, quando eu escrever esse atalho, eu quero pegar todas as referências de components. Então aqui eu coloco um asterisco. Basicamente é essa a estrutura que a gente cria. A gente simplesmente vem aqui no tsconfig.json, dentro do compile options, cria aqui um paths, escreve o nome do nosso atalho aqui. E aí como que a gente vai fazer agora para fazer a alteração? Então, quando a gente vem aqui no nosso import, vamos comentar aqui. O próprio VS Code pode recomendar para a gente, né? Ou você pode escrever você mesmo, né? Então aqui, ó, o VS Code recomendou para mim, então, arroba qualquer nome, barra header, que é o asterisco que a gente definiu aqui, né? Então eu quero tudo que tiver dentro de componentes e header components. E o mesmo eu vou fazer para o footer. Então eu vou aqui fazer na mão, footer.component, é que ele já concluiu para mim. Então, qualquer nome, footer component. Então, posso vir aqui e dar um nome mais real que faça mais sentido para o nosso projeto. Então, nesse caso, é os meus componentes. Aí, como eu alterei aqui, ele deixa de funcionar. Então, aqui eu tenho que vir e alterar para componentes. Aí ele volta a funcionar. Dessa forma, já atende? Sim, já atende. O nosso projeto aqui já está funcionando normalmente. Porém, tem uma forma mais eficiente ainda. Então, lembra que a gente criou aqui em todos os nossas pastas aqui do core, a gente criou um arquivo chamado index. Então, beleza. Então, é nesse cara aqui a gente vai criar um atalho para ele. Então, todo o index da pasta específica, né? Então, nesse caso aqui, componentes tem um index, eu vou chamar todos os arquivos que tem dentro de componentes. Então, no meu index, por exemplo, eu vou criar um export, chamar tudo, né? Aí eu vou pegar, por exemplo, o header component. Então, eu quero, quando alguém acessar o meu index, eu quero que ele tenha acesso a esse arquivo específico. A mesma coisa vai ser para o meu footer. Então, eu vou criar tudo que vem do footer. E dessa forma, beleza, o nosso index está criado. Agora, como que a gente usa esse index? Então, aqui no nosso import, eu vou comentar de novo aqui os nossos imports. Vou vir aqui em import, vou chamar o header component. E no nosso from, eu vou chamar @components /index. E agora, quando eu for fazer a mesma coisa com o footer, eu posso chamar ele aqui dentro também. Então, o nosso footer component. Então, ao invés da gente declarar dois imports, a gente declara um import único, chamando os dois componentes aqui geral. E o nosso caminho aqui, ele fica bem mais curto. @components-index. Agora com o pathmap já estruturado no nosso projeto, vamos testar. Então vamos aqui voltar a nossa pasta para componentes e vamos testar para ver se vai existir algum tipo de quebra. Então aqui já limpando todos os nossos commits, vamos pegar a pasta settings, vamos jogar para dentro de componentes, que ele vai pedir para fazer os imports de novo. A gente vai colocar não. Então aqui, se a gente olhar o componente, a gente de fato tem que fazer essa atualização por enquanto. A gente não estruturou essa etapa. Então aqui de fato a gente precisa fazer um import. E no componente do settings, a gente não precisa mais mexer nos imports do header. Então a gente já mandou para cá de novo. E aqui está 100% funcional, sem nenhum erro. Só rodar o projeto para a gente garantir que não tem nenhum erro. Show, funcionando. E é isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no canal, sigam a gente no Instagram, @frontend_clean. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!